Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, na vida de todos nós. Quero lhes convidar a abrirem a palavra de Deus em Atos capítulo 4, por favor. Atos capítulo 4, dos versículos 13 até o 22. Atos 4, 13 a 22. Pretendo falar nessa noite sobre um tema: cristianismo, uma evidência notória. Cristianismo, uma evidência, um sinal mesmo, notável. O cristianismo como um fato realmente, absolutamente, surpreendentemente notório. E dividir esse tema em duas ideias. Primeiro, ele não pode ser negado, ainda que não seja reconhecido. E também que ele não pode ser calado, ainda que nem sempre seja ouvido. Leiamos o texto. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los, para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros, do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Queridos irmãos, não é segredo para ninguém que eu faço parte daquele grupo de pessoas contemplativas, que em meio às suas viagens, se tiver um mirante, a gente para. Eu gosto muito de fazer isso. Cheguei até a parar diante da bica de Jacuí. E fiquei lá olhando aquela bica. É bem verdade que me perguntando o que tem aqui, que os meus irmãos de Santo Amaro admiram tanto, mas certamente está revestida de significado. É verdade, até fiz foto lá e tudo. Entre essas andanças aí que Deus me deu para fazer, agora não tanto, mas muito nos últimos anos, visitando campos missionários, indo atrás de situações para resolver na obra missionária, eu viajei demais. Todo o tempo no Rio Grande do Sul foi muito pautado por muitas viagens. Um mês sim, um mês não, eu rodava aproximadamente 2.000 quilômetros no estado do Rio Grande do Sul. Então, conheci o Rio Grande do Sul, entre outras coisas, a partir das inúmeras vistas que o Rio Grande do Sul proporciona. Em uma destas vistas, em um desses momentos, em uma dessas viagens, eu parei diante de um mirante muito bonito para ver um cânion que divide as cidades de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, e
Caxias do Sul. É um local muito bonito, muito agradável. E sempre que eu passava por lá, parava e ficava algum tempo ali, vendo aquele cânion que sumia da minha vista e a beleza daquilo. Mas aconteceu uma coisa um dia, e é o que eu quero contar para os irmãos. Assim como sou contemplativo, também sou um admirador de flores. Dentre as flores, as rosas. É a minha preferida. Gosto muito de rosas. Eu estava ali, vislumbrando o cânion, de repente, olho à minha esquerda no chão, adivinhe? Uma rosa. Linda rosa, bem vermelha. Olhei, não sabia o que era mais bonito, se era o cânion ou a rosa. Fiquei olhando para aquela beleza de flor, tirei uma foto dela. Uma linda rosa. Quando eu estava saindo, me ocorreu, ela não é só linda, ela é perfumada também. E então, cheguei até onde ela estava, me agachei e sorvi o bom perfume daquela rosa. Muito bem, foto no pano de fundo do celular. Me fui à lacria, como falam os gaúchos. Rodei os milhares de quilômetros que eu precisava rodar, mas no meio do caminho, algo me fez voltar por aquela região de novo. Normalmente eu não fazia isso. Subia pela Serra Gaúcha, dava a volta pelo norte do Rio Grande do Sul, descia no oeste do Rio Grande do Sul e tomava uma avenida, uma rodovia 290 e ia direto para Porto Alegre. Mas eu precisei retornar a Gramado para tratar de uma situação específica com a igreja. E então eu voltei por aquele caminho, o caminho do cânion. Nunca é demais parar mais um pouquinho. E lá fui eu vislumbrar mais um pouquinho do cânion, pensando, vou encontrar a rosa. Pois bem, cheguei, o cânion estava lá, a vista estava maravilhosa, melhor do que antes. Havia alguma neblina da primeira vez, mas nesta não. Nesta, o verde maravilhoso, as árvores até um tanto quanto floridas. Em setembro ou outubro, em muitos lugares da Serra Gaúcha, até as árvores florescem. É de uma beleza. Mas quando eu olhei, a rosa não estava mais. E eu estranhei. O que aconteceu? O que aconteceu com a rosa? Olhei no meu celular, estava ali, lindíssima. Olhei no talo, não existia mais. E então, olhei ao redor e a vi, toda despedaçada, a uns 2 ou 3 metros do lugar. Fiquei pensando, como tem gente que faz isso com uma rosa? É verdade. Santo Deus, tem tanta coisa melhor para se fazer na vida do que despedaçar uma rosa perfumada que encantava os turistas. Se não encantava ninguém mais, encantava a mim. Mas ela não existia mais. E eu fiquei pensando, aquele perfume não existe mais. Por que o mundo não é coberto de rosas como esta? Por que o mundo não é adornado com uma beleza como essa? Com uma fragrância como essa? Mas não existia mais. Tem um texto da Palavra de Deus em Cantares, você não precisa abrir, mas está escrito, eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Não sei se você tem conhecimento de lírios, mas especificamente o lírio oriental é uma flor sui generis, altíssima, belíssima, ampla, talvez 25 centímetros mais ou menos, mas o que sustenta o lírio é um caule finíssimo,
você desacredita que aquela flor é mantida por aquele caule. E então comecei a pensar, como teologar olhando uma flor, ou algumas flores. E veio à mente este versículo que diz: eu sou a rosa de Saron, eu sou o lírio dos vales. E fiquei pensando, como eu poderia fazer uma ligação de duas flores como estas, que a mim são admiráveis, com a igreja? Porque a fragrância daquela rosa não é a fragrância do mundo. Porque a beleza do lírio das planícies não é a beleza vista pela existência. Eles estão lá, em alguns lugares, praticamente escondidos. A rosa do mirante, eu vi em um dia, no outro dia não existia mais. O lírio dos vales permanece contra as leis da física, talvez, sustentado por um caule extremamente débil. E fiquei pensando, o que é que pode ser aplicado à nossa vida a partir de duas flores como estas? Aqui no texto, ouvindo a intrepidez de Pedro, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ou seja, como é que esses homens têm este poder? Tanto é que a pergunta dos versículos anteriores, até o versículo 12, a pergunta-chave é: fala-nos com que poder fazes isto? Quem te sustenta? Em nome de quem operas estas maravilhas? E agora, ouvindo a intrepidez de Pedro e de João, homens sustentados não por forças que a liderança da época, seja da igreja, seja da política, seja da economia, o que fosse, pudesse ver. Apenas admiravam-se, diz o texto, e aceitavam que eles deveriam ter estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Então, eu quero pensar nessa primeira ideia. Se o tema é cristianismo, uma evidência notória, a primeira coisa que eu gostaria de pensar com os meus irmãos é que esse cristianismo, ele não pode ser negado, ainda que nem sempre seja entendido, ainda que nem sempre seja reconhecido, ainda que nem sempre seja temido, ainda que nem sempre seja valorizado, mas ele não pode ser negado. Porque o que sustenta o verdadeiro cristianismo não é o conhecimento que nós, os cristãos, desenvolvemos, e então isso vai se tornando uma blindagem com o passar do tempo. O que sustenta o cristianismo por 2000 anos é a graça que nem sempre é vista. É a graça que opera além da compreensão. E por conta do cristianismo ser essa evidência notória, ele existe, ninguém pode negá-lo, ele existe na história, que é uma ciência estudada, ele existe na própria ciência. Quanto mais a ciência estuda, mais ela vai ao encontro de uma beleza perfeita, mais ela vai ao encontro de um projeto, mais ela vai ao encontro de situações que a deixam admirada. O cristianismo, como uma evidência notória, não pode ser negado. Ele como essência de um povo, ele como DNA de um povo,
Ele como parte integrante de todas as ações de um povo, ele não pode ser negado. Ele pode não ser reconhecido. Ele pode não ser adotado. Ele pode não ser admirado no sentido de quero isto para mim. Mas, meus irmãos, o cristianismo em 2000 anos é uma agência proliferadora em todas as gerações de verdades que avançam de maneira destemida e impossível de serem impedidas. Isso é o cristianismo. A pobre rosa, um menino a arrancou, o seu pai ou o outro amiguinho pisou em cima e acabou com aquela flor. O lírio, um vento mais forte quebra o caule, ele permanece até que as forças contrárias não o vençam. Ele permanece e ele é admirado por causa disso, enquanto ele existe. A rosa ou outras flores são admiradas e usufrui-se do seu perfume enquanto eles existem. Mas o cristianismo, ele está além da possibilidade de não mais existir. O cristianismo é o mecanismo que Deus deixou para que os seus amados, os seus filhos, acessem a sua presença de tal maneira que dentro deste lugar, a presença de Deus, nele, as pessoas se sintam verdadeiramente em paz. Então, eis o cristianismo, eis o movimento que você faz parte. Eis a igreja cristã, a sua, aquela da qual nós fomos ensinados que nós somos templos vivos. Eis a mim e a você, que o tempo passa, os ventos batem, as perseguições aumentam, muitas vezes até mesmo internamente sofremos rupturas, mas nossos filhos continuam sendo instruídos nestes caminhos. Muitos de nós foram instruídos nos caminhos por nossos pais. Muitos dos nossos pais foram instruídos nos caminhos por nossos avós. Eis o cristianismo de Atos. Eis o cristianismo nascente. Eis a flor brotando. Eis a rosa de Saron se levantando para ser, por todo o tempo da existência, mantida pela graça. Irmãos, por que eu estou falando estas coisas? Porque eu estou dizendo que o cristianismo é uma evidência notória que não pode ser negada, ainda que não seja exatamente sempre reconhecida. Porque, estudando algumas correntes de religiões mundiais, uma das coisas que mais tem me chamado a atenção em algumas das maiores correntes de religiões mundiais é a fidelidade que os membros de determinadas religiões vivem tais religiões. Meus irmãos, permitam-me falar rapidamente sobre as religiões orientais, por exemplo. Religiões como o budismo, filosofias como o confucionismo, outras filosofias como o shintoísmo. O nível de entendimento que aquelas pessoas têm acerca da sua religião é tão grande, mas é absurdamente denso, que é muito difícil mover o entendimento de um adepto de uma dessas religiões. Deixa eu lhes falar sobre o islamismo. É muito difícil trabalhar num contraponto, seja de apologética, ou seja de pregação, de anúncio, de proclamação, com alguém, em relação a alguém que tem o compêndio todo do entendimento do que é a sua fé, a sua crença, tudo aqui na cabeça. É muito difícil.
Por isso, queridos irmãos, se o cristianismo é uma evidência notória, que não pode ser negada, ainda que muitas vezes não seja reconhecida, não seja aceita, eu gostaria de trazer a esse texto a ideia de que muitas vezes ele não é visto, não é reconhecido, por faltar uma coisa que tinha em Pedro: intrepidez. Por faltar alguma coisa que há no lírio dos vales, aquele caule fino que sustenta um peso que você diz não é possível. Intrepidez. A rigidez. Conceito de absoluto. Eu gostaria de considerar com a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro a sua defesa de fé, a sua profissão de fé. O seu momento, o nosso momento, em que um dia o líder dessa igreja, seja ele quem foi ao longo dos tempos, um dia conversando contigo, que se tornou membro dessa igreja, lhe comissionou para ser um cristão neste lugar. Eu gostaria de convidá-lo a lembrar daquele momento. Gostaria de convidá-lo a pensar nos propósitos que nos mantêm vivos até agora. Gostaria de lhes convidar a pensar por que eu e você existimos ainda com essa vida humana que pulsa dentro das nossas veias. Para que isso serve? Para que serve o nosso cristianismo? O que é que nós fazemos com ele? Nós poderíamos considerá-lo numa alusão a essas duas flores que eu citei, ao lírio dos vales, que encanta por sua beleza, ainda que se pergunte, meu Deus, como é que ele está de pé? Nós poderíamos fazer isso, irmãos. Nós poderíamos dizer, na rosa de Saron, eu sou o perfume de Cristo. Essa é a reflexão mais prática que nós poderíamos fazer acerca deste texto num primeiro momento, porque eles viram, eles ficaram admirados, eles não se converteram a Jesus, mas eles perceberam que o homem havia sido curado e que eles não tinham como negar o fato. Então a intrepidez de Pedro estava baseada num fato, num fenômeno, numa ação. E quando eles perguntaram, é seu o poder? Pedro disse, não é. Não é. Eu sou embaixador de um nome. Eu sou embaixador de Cristo. Eu faço, eu falo, eu vivo, eu trabalho, eu sirvo a um nome. Cristo. Então a primeira reflexão que eu gostaria de ter com os meus irmãos nessa noite é: se a nossa vida exala esse bom perfume, se a sua vida, meu irmão, minha querida irmã, exala este perfume, como semelhante àquela pobre rosa que eu estou contando a história curta da sua vida, como semelhante ao lírio dos vales de Cantares 2:1. Porque aqui em Pedro eu admiro a sua intrepidez, porque como uma simples rosa perdida, como um simples lírio de vale perdido em algum cânion, esse homem se levanta para testemunhar. E a expressão intrepidez é muito forte, é uma ideia de ter a franqueza necessária, é não guardar nenhum segredo, é expressar uma confiança aberta, destemida, uma coragem entusiástica e uma audácia, meus irmãos. Uma audácia. O cristianismo é a agenda da audácia, do destemor, da coragem, da sensatez, do posicionamento.
O cristianismo é a agenda daqueles salvos, chamados para que a intrepidez seja uma das suas marcas. Eu sou um igrejista, um igrejeiro, minha vida é a igreja. O amor da minha vida, do meu trabalho é a igreja. Há 15 anos eu me alegro em ver a beleza da igreja, os propósitos da igreja, as nuances, os perfumes, os efeitos que ela produz, o que ela faz na vida das pessoas pelo simples fato de ser a igreja. Mas eu não posso negar, não posso me omitir, não posso deixar de considerar que nossa força como igreja é muito maior do que a colocada em prática. E temo que a palavra que nos assusta, que nos impede, seja a intrepidez. Nós fomos convidados a com intrepidez adentrar aos santos dos santos, vislumbrar a presença de Deus, adentrar com ousadia as áreas mais profundas da espiritualidade. Nós fomos convidados a estar com o Senhor, a viver com Ele, a ouvir das suas palavras, a amar as suas instruções. Nós somos um povo que tem leis, boas leis, as leis que um pai amoroso dá aos seus filhos, para que eles andem naqueles caminhos. Nós fomos ensinados por Deus a não viver na idolatria. Nós fomos ensinados por Deus a não ter inveja das pessoas. Nós fomos ensinados por Deus a não tomar o seu santo nome em áreas, em coisas que ele não deveria ser usado. Nós fomos ensinados por Deus a não morrer trabalhando, mas a descansar e dar glória no dia de descanso, porque o Senhor Jesus é o descanso que aquele mandamento está apontando. Nós fomos chamados a viver com o nosso próximo, agindo com liberalidade. Nós fomos chamados a viver em paz com Deus e a viver em constante relação com o mundo. Irmãos, nós temos todos os ensinamentos. Nós fomos ensinados a não andar na vala comum da ignorância dos conhecimentos eternos. Nós fomos convidados a contemplar o que está além das estrelas. Nós fomos convidados a contemplar o que está além do perfume da rosa, o que está além do que os nossos olhos veem no lírio sustentado num cânion qualquer. Estudando essas inúmeras religiões, me ocorre que talvez nós tenhamos ainda um longo caminho para que possamos ser considerados como homens e mulheres que, como cristãos, só temem a Deus. Pedro só temia a Deus. Pedro, ao viver essa experiência, ao perceber que eles não poderiam negar o que tinha acontecido, faz parte ou é uma das grandes colunas históricas do cristianismo. O que nós podemos aprender com Pedro? O que a minha vida nos dias atuais pode extrair? Qual a exegese mais adequada desse momento de Pedro? Que com intrepidez se levantava e a admiração era notável. Eles não tinham condições de contrariar a evidência. Contra o fato, não tinha como argumentar. Então, eu reforço, eis o cristianismo, meu irmão, eis o nosso cristianismo. Eis as experiências que Deus tem nos dado para viver. Eis a fé dentro de nós para ser exercitada. Como ela será exercitada? Ela será exercitada como uma rosa que perfuma, como um lírio que se sustenta contra as leis da termodinâmica? Ou não?
Agora veja a segunda ideia, porque a partir dessa constatação, eles não poderiam negar o que aconteceu, ainda que não reconhecessem isso, ainda que não aceitassem o que Pedro disse. A cura do coxo é só um sinal que aponta para o Salvador, que salva ou condena. Isso estava relacionado à vida deles também. Mas eles ficam confusos. E o versículo 15 mostra que eles precisam pensar melhor. Então, é dito que eles foram mandados a sair do Sinédrio. Eles consultavam entre si. E a pergunta agora não é mais com que poder ou em nome de quem, mas a pergunta é: o que faremos com eles? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas aí vem o versículo 17 até o 22, que é o que eles fazem então, ou tentam fazer. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. E aí a Bíblia vai mostrar que eles então chamaram, disseram isso, e Pedro e João respondem: a quem nós deveríamos ouvir? A vocês ou a Deus? Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E então eles, ainda assim, ameaçam, soltam-nos, não os castigam, temem o povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. A segunda ideia que eu gostaria de pensar com os meus irmãos é que o cristianismo não pode ser calado, que o cristianismo não pode ser abafado, que não há ameaças maiores do que a instrução que o cristianismo tem de quem o criou para ele ser cristianismo. Que o cristianismo não pode ser calado, ainda que não seja ouvido, mas ele não pode ser silenciado. O cristianismo é por si só uma trombeta em ação. O cristianismo é por si só uma voz, ainda que seja dissonante, ainda que não pareça agradável ao ouvido daqueles que ouvem. E por que não é? Porque o cristianismo, ao longo de 2000 anos, sempre sofreu pressões para que ele se calasse. É porque a essência do cristianismo, ela é perfume de Cristo, perfume de Jesus Cristo, para os que são dele, e cheiro de morte para os outros. Você sabe por que é que o cristianismo sempre será combatido? Porque ele anuncia morte também. Para muitos, cristianismo é participar de uma igreja, é ser membro de uma igreja. Cristianismo é abandonar ídolos, por exemplo. Muitos, cristianismo é uma forma de viver com pessoas agradáveis, que não falam palavrões e que são sempre simpáticos. Para muitos, o cristianismo é um local agradável em que eu vou dominicalmente e é o local que eu gosto, que eu ajudei a fazer daquele local o que ele é hoje. Para muitos, o cristianismo é sazonal. Quando as coisas estão bem, eu vou. Quando as coisas não estão bem, me deixe no meu canto. Ou o contrário. Quando as coisas estão muito bem, me deixe no meu lugar. Eu estou bem, seguindo a minha vida. Quando as coisas estão mal, eu preciso de ajuda, eu vou atrás. Irmãos, as maneiras de se interpretar o cristianismo são muitíssimas. Contudo, o cristianismo em si está muito além destes conceitos subjetivos da existência de uma igreja.
O cristianismo é uma voz que não cala, o cristianismo é um grito que não cessa, o cristianismo é um anúncio intermitente, o cristianismo é a voz a tempo e a fora de tempo, o cristianismo é o exercício da sabedoria, da fidelidade a Deus, o cristianismo é a voz que anuncia salvação e perdição, o cristianismo coloca o mundo em xeque todas as vezes que ele é cristianismo. Quem joga xadrez sabe que é uma sensação terrível a de se estar em xeque. O cristianismo coloca obrigatoriamente o mundo a uma resposta. Nós fazemos o anúncio, mas o anúncio tem uma implicação. Nós fazemos o anúncio e este anúncio exige que a pessoa dê uma resposta. O cristianismo não é um conceito. O cristianismo não é uma filosofia. O cristianismo é uma ação que define ou que na sua pregação implica a decisão por destinos eternos. Isso é o cristianismo. Então, quem quer ouvir isso, não é? Quem quer ouvir que hoje é o dia da sua salvação ou não? Quem quer ouvir? É melhor a gente ouvir um louvor. É melhor a gente ouvir, mesmo que seja a Bíblia. Deixa eu ouvir aqui a Bíblia no áudio. É melhor eu dar uma olhada na Bíblia e encontrar o que é bom para mim, o que a Bíblia tem para me ajudar. Não. Quando os sacerdotes, quando os líderes falaram para que Pedro e João não falassem mais de Jesus, eles temiam, sabe o quê? Mais curas, mais bênçãos, mais transformações para o bem, mais benefícios, mais testemunho de glória. Eles já tinham descoberto a despersonalização desses homens, eles já tinham visto que esses homens não buscavam honra e glória para si mesmos. Eles já tinham visto que esses homens eram devotos, entregues, dobrados àquele que eles haviam matado, a Jesus de Nazaré. Meus irmãos, se nossos corações fossem dobrados, devotos, entregues ao Jesus de Nazaré. Meus irmãos, se a nossa voz se levantasse para dizer, no nome de Jesus, eu lhes apresento vida ou morte, escolham a vida, porque ao não perceber a vida, vocês morrerão. As pessoas colocariam as mãos nos ouvidos e diriam, não fala mais, não fala mais. Fala de amor, fala de coisas boas, só que o cristianismo vivo, enquanto cristianismo, sempre apresentará vida e morte. Sempre apresentará um nome sobre os nomes. Sempre apresentará alguém que está acima do orgulho, da vitória, da soberba, da satisfação e da realização humana. E todas as vezes que o cristianismo é anunciado, precisa existir uma destronização. Precisa existir um abandono de quem comanda a vida. E é por isso que o mundo diz, não nos fale disso. Não nos fale deste Jesus. Não nos fale deste que nos obriga a algo que o nosso coração não quer. Por isso, meus irmãos, o cristianismo trabalha dentro do que a teologia reformada chama de depravação total. Nós trabalhamos num conceito dominante de dor nos ouvidos quando se fala de salvação. E então, todas as formas são usadas para, não fale. Olha, aqui no trabalho não pode falar não. Não pode falar de religião, não pode falar de nada. Até mesmo quando vamos trabalhar em ações sociais, em trabalhos nas instituições, uma das primeiras coisas que os líderes dizem é, olha, aqui não pode falar de igreja não, aqui não pode falar das coisas espirituais profundas, não. Faz uma oração, leia alguns textos bíblicos, mas aqui não se pode fazer nenhum tipo de doutrinação.
Meus irmãos, em todo e qualquer lugar, todas as coisas são lícitas, tudo pode, mas se a igreja levantar a sua voz, se a igreja se posicionar, se a igreja falar que nós vivemos num tempo de alta impiedade, as pessoas se levantam e dizem: ímpios? Quem? Nós? Quem são vocês, igreja, para falar isso? Em qualquer momento que a igreja levantar a sua voz, sempre terá 3 ou 4 para tentar calá-la. Sabe como é que eu vejo isso? E quais são as grandes preocupações que eu tenho? É que o mundo talvez não esteja precisando fazer tanta força para calar a igreja. Não é estranho isso, irmãos? O que é que os fariseus, os saduceus e a liderança fez com Pedro? Parem de falar nesse nome. Ameaçam uma vez, ameaçam a segunda vez. O que é que lhes incomoda? O nome. Eles já não estão discutindo mais a cura do coxo. Incomoda o nome de Jesus. Incomoda o conceito, porque para nós, Jesus, para nós, é um nome, como se fosse um nome de batismo. Tem até pessoas com o nome Jesus no Ocidente. Só que o nome Jesus no ouvidinho do judeu é: Deus está salvando o seu povo dos seus pecados. Então eles dizem: parem de falar que Deus está salvando o seu povo dos seus pecados. Parem de falar que Deus está operando numa dimensão que nós, a igreja, não está percebendo. Notem, é isso que eles estão dizendo. Calem-se. Mas a reação de Pedro é para nossa reflexão. Pedro diz: se coloque no meu lugar. Vou parafrasear, para justificar. 3 anos andando com esse homem. Chamado do meu ambiente de pesca. Dito que eu seria pescador de homens. Andei com ele. Estive no Monte da Transfiguração. Vi a transfiguração. João estava junto. Se coloque no meu lugar. Se coloque no meu lugar. Eu estava em um barco. Fazia vento muito forte. Depois dele ter feito uma multiplicação absurda de pães e peixes na planície. Se coloque no meu lugar, fariseus, saduceus. Nós estávamos no barco, noite alta, 3ª vigília da noite. Olhamos ao largo, um homem vinha caminhando. Vocês sabem quem era esse homem? É esse nome que eu estou falando. Andava por sobre as águas. Se coloque no meu lugar. Ele me chamou para andar sobre as águas. Eu andei. Se coloque no meu lugar. Quando eu naufragava, me tomou pela mão. O lugar onde ele estava, a água era dura aos seus pés. E então ele me carrega até o acesso, até o barco. Se coloque no meu lugar, vocês que querem que eu pare de falar desse nome. Depois que ele foi morto, depois que nós ficamos sozinhos, nos falaram que ele havia ressuscitado. Nos chamaram para um determinado lugar. Eu havia negado esse homem. Ele disse para que eu fosse de novo me encontrar com ele. Quando eu cheguei, e por 2 vezes, eu ouvi. Se coloque no meu lugar. Se coloque no meu lugar. Eu estava com os meus amigos aqui, cansado, exausto. Tomamos nossas redes e eu os convidei. Minha gente, eu vou pescar, mas alguém quer vir comigo? E então fomos todos para o mar. Estávamos lá pescando, quando de repente olhamos à margem e um homem estava lá. Era ele, ressurreto. Eu saí correndo, saltei do barco. Assim que tive condição de colocar o pé no chão, avancei com todas as forças para chegar até onde ele estava. Ele me comissionou e ele disse: Pedro, tu me amas?
E eu disse, sim, eu te amo. Mas tu me amas de verdade? Eu disse, sim, eu te amo. Pedro, me amas mesmo? E eu me entristeci, porque parecia que eu não estava amando. Porque eu o havia negado. E ele disse para mim, apacenta os meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas, cuida dos meus. Coloquem-se no meu lugar, mandem-me parar, digam que eu não posso, digam que eu tenho que voltar atrás, digam que são os saduceus, que são os fariseus, que têm autoridade sobre a minha vida, coloquem-se no meu lugar. E é por isso que Pedro diz essa frase tão forte, é que eu vi e ouvi. Poderia, porventura, parar, deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Essa é a experiência de Pedro. Essa é sua marca. Andou com Jesus. É discípulo de Jesus. A pergunta que eu faria, procurando aplicar isso aos nossos dias, é: os discípulos de Jesus, porventura, serão calados? Os discípulos de Jesus, os que o conhecem, aqueles que devem a Ele suas vidas e tudo o que há, a sua eternidade, aqueles que devem a esse Jesus a sua existência, aqueles que devem a esse Jesus o benefício do amor eterno, aqueles que devem a esse Cristo a honra devida ao seu nome, aqueles que foram agraciados com uma graça incomparável, inconquistável, aqueles que só vivem porque agora vivem, se movem e existem no nome do Filho de Deus. Seriam calados? Eu teria que dizer que o discípulo de Jesus nunca se cala. Talvez o cristão em si, algumas vezes chamado de crente, se cale. Eu tenho que admitir isso. As provas são tão fortes nessa direção. Dia desses eu usei uma expressão aqui, e claro, levei saraivada de tiros, quando eu disse, há um silêncio no meio reformado, há um silêncio irritante no meio reformado, há um silêncio que parece demonstrar temor, medo, transigência, tergiversação, há um silêncio fúnebre no meio reformado, quando o meio reformado é aquela rosa ainda que solitária, exalando o perfume, aquele lírio ainda que num deserto, mas sustentado por um caule que quase não se vê, mas ele está lá. Isso é o cristianismo passa pelas doutrinas da reforma. O cristianismo passa pelo conhecimento da soberania de Deus. O cristianismo passa pelo assumir a nossa responsabilidade diante das nossas gerações. Então não faz sentido o mundo reformado viver num silêncio como se respeitasse. Silêncio. Aqui não pode falar. Falar de Jesus, uma placa com um corte no meio. E então, quando eu critiquei o silêncio dos reformados, estou me criticando também. Estou dizendo, a nossa voz precisa se levantar. A nossa voz precisa se levantar de uma maneira que nós vivamos o que cremos. Porque se não for assim, alguma coisa se perde no meio do sentido de cristianismo. Por isso, ao discípulo, a ameaça é um estímulo. Por isso, ao que ama ao Senhor Jesus, o que vive na vida do Senhor Jesus, ao que não tem mais vida própria, o que é sustentado unicamente pelo alimento que vem do trono da graça de Deus, a ameaça, que é isso? Que é a ameaça? A ameaça é uma motivação a mais. Por isso eu chamei a última pregação dos desafios. Falei sobre os desafios que animam a igreja. Os desafios, as controvérsias, as perseguições, as acusações, não. Elas não nos calariam, não é? Ou calariam? Não nos calariam, não é? Ou calariam?
Meus irmãos, eu quero concluir esse breve tempo de diálogo com os meus irmãos acerca dessa passagem das Escrituras, lhes convidando a pensar com seriedade no cristianismo como uma evidência notória. Aqui, no meio do texto, bem no meio do texto, nós percebemos que aqueles homens dizem, na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles. O cristianismo é uma evidência de um fato. Há um fato fundamental chamado Jesus Cristo. Há um fundamento chamado de Jesus Cristo, que quer dizer, Deus está salvando o seu povo dos pecados deles. O cristianismo é uma existência real. O cristianismo é uma essência de vida, não é uma filosofia. É onde eu estou, é o que eu sou. O cristianismo não é uma profissão que eu estou desempenhando. O cristianismo é a minha vida, sou eu, que começa com o meu nome, que começa com a minha forma de falar, de pensar, de me expressar, de agir. O cristianismo se confunde com o que eu sou, com o que nós somos. Então o cristianismo não é o exercício de uma filosofia ou viver dentro das leis de uma igreja. O cristianismo é fundamentado em níveis de intrepidez que levam as pessoas à admiração, nem sempre ao reconhecimento da fé, porque o sucesso do cristianismo não está para os resultados. O sucesso do cristianismo está para a obediência à ordem. Esse é o sucesso do cristianismo. Essa é a vitória do cristianismo. É perseverar, é se manter, é não se dobrar. Essa é a vitória do cristianismo. Mas não só não se dobrar, no sentido de, não, crente eu sou até agora, já fazem 10 anos e eu não deixei de ser crente. Crente eu sou até agora, já fazem 30 anos e eu não me dobro, eu sou um crente. É mais do que isso, irmã, irmão querido. É muito mais do que isso. Me perdoe a franqueza. É muito além desse entendimento. O cristianismo é sim uma relevância às gerações. O cristianismo ainda quer transmitir as bênçãos da salvação às gerações. O cristianismo ainda quer e ainda irá se levantar, como tem feito até aqui, para que essa evidência notória gere nas gerações respostas. Negar, quem negaria ao cristianismo? Ainda que não o reconheçam. Calar, quem calaria o cristianismo? Ainda que não o ouçam. Tudo isso porque o nosso trabalho, o nosso serviço, a glória a ser dada e tudo aquilo que o cristianismo vier a fazer ainda ao longo dos tempos, ele o faz para o seu Deus. O cristianismo é uma prática das coisas de Deus. O cristianismo é a transmissão dos planos de Deus. O cristianismo é a esperança àqueles que já não têm mais esperança. Isso é o cristianismo. Eu quero finalizar lhe convidando a refletir se esse é o seu cristianismo. Se esse é o nosso cristianismo. Se o nosso cristianismo tem semelhança com o cristianismo primitivo. Se o nosso cristianismo se afina, está na sintonia do cristianismo da igreja primitiva. Gostaria de lhe convidar a refletir sobre a minha vida, a sua vida, a nossa vida agora, no século 21. Se a nossa vida é pautada, está sendo pautada pela intrepidez de Pedro, se ela está sendo pautada pela disposição, pela ousadia de Pedro. Gostaria de lhe convidar a refletir sobre o quanto eu e você nos envolvemos para valer com essa religião que nós chamamos cristianismo. Quando eu citei algumas religiões mundiais no começo, eu as tenho estudado. E acreditem, eu as tenho admirado. Eu tenho admirado como homens morrem por uma mentira. Eu tenho admirado como homens morrem
por loucuras pregadas. Eu tenho ficado espantado lendo relatos de pessoas que ao longo do tempo entregaram suas vidas verdadeiramente por mentiras, por coisas que passou, já não existem mais. As próprias denominações já voltaram atrás e reconsideraram as suas práticas. Mas eles morreram por aquilo que acreditavam. E tenho refletido muito sobre isso, sobre a forma de viver o cristianismo na perspectiva do quanto nós cremos em Jesus. Hoje pela manhã, com a nossa classe de liderança, eu conversei um pouco sobre uma das grandes religiões mundiais. Um verdadeiro rolo compressor, um movimento de bloco que avança e que não depende de nada nem de ninguém. Eu falei do islamismo. O islamismo não depende de nada nem de ninguém para avançar. Ele avança e ele continua avançando e ele está avançando a uma velocidade surreal. E isso em muito por conta do compreendimento que todo muçulmano tem, que ele deve dar sua vida por Alá. É uma mentira, é um engano. Nenhum muçulmano deveria dar a sua vida dessa maneira. Mas eles dão. A nós que temos o Salvador disposto, partido na mesa da comunhão, nos alimentamos dele numa evidência externa de uma fé que está dentro de nós. A nós que temos a promessa da vida eterna que passa por ele. E então um dia nos assentaremos naquele lugar para todo sempre e tomaremos a ceia em estado de glória. A nós que temos as promessas de não conquistarmos isso por nossas forças, por atos, porque a graça é tanta que nós vamos a esse estado de glória unicamente por Jesus Cristo, nosso Salvador. Uma coisa só ele pediu que a gente ficasse fazendo discípulos, e nós não faríamos. Uma coisa só ele pede. Vocês não salvarão ninguém, não está sobre vocês a responsabilidade, não são vocês que serão considerados os salvadores. Tudo isso eu faço, toda autoridade é minha, apenas façam isso. Isso é a bênção para as nações. Uma coisa só ele pediu que nós tivéssemos: intrepidez para fazer discípulos. Não faremos? E continuaremos a defender que isso é o cristianismo. Não, esse é o cristianismo. Não faço discípulos, não tenho intrepidez, não me posiciono diante das coisas como elas devem ser, permaneço vivendo um dia após outro dia, vou à igreja, canto os cânticos. Nós permaneceremos insistindo que isso é o cristianismo. Penso que a reflexão que esse texto nos leva a ter é se eu e o cristianismo, se o cristianismo em mim, se a essência do cristianismo é a norteadora dos meus pensamentos, das minhas práticas, das minhas ações. É se o que eu penso de mim está relacionado ao que Deus pensa de mim. O que eu sou está para o que Deus disse para eu ser. Alguém uma vez disse, e eu termino com essa expressão, falando sobre a grande comissão, porque uma pessoa estava debatendo com um presbítero sobre, mas é isso mesmo, todos nós temos que fazer discípulos, eu ainda não senti que eu tenho que fazer um discípulo, eu ainda não me acho nas condições, eu ainda não tenho o traquejo certo para fazer discípulo. Então esse presbítero disse assim, meu irmão, então você teria que fazer uma oração, pedir a Deus que retirasse de sobre você essa ordem, porque a ordem já foi dada. Você teria que fazer uma oração dizendo, Senhor Deus, eu não quero estar debaixo dessa ordem de Mateus 28. Senhor, o Senhor disse indo fazer discípulos, mas, Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor sabe como eu sou. Senhor, eu quero pedir que o Senhor me isente disso. Já tem gente que faz, tem bastante gente que faz, e tem gente que sabe fazer discípulo. E tem gente que faz discípulo bem feitinho, discipulinho mesmo, mas tá difícil. Eu não sei fazer discípulo, não sei nem por onde começa a fazer um discípulo. Não sei nem não sei nem direito o que é a palavra discípulo.
Então esse presbítero disse a esse jovem: está tudo certo, você tem toda a razão, mas você precisaria fazer uma oração de deserção. Faz a oração que você quer desertar. Faz a oração que você não quer isso para você. Faz a oração, ore. Deus é Deus, ore. Diga: eu não quero isso para mim, essa ordem não é para mim. Justifique diante de Deus, se resolva com Deus. Mas se não tiver a coragem de fazer essa oração, então te pergunte para você mesmo: onde estão os discípulos? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fortaleça a nossa fé para que juntos caminhemos dentro de uma ideia. Nós estamos dentro de um fenômeno notório. Nós estamos dentro de uma evidência notável. O cristianismo é impactante, transformador, desafiador. E se eu e você não somos impactantes, não somos desafiadores, não temos intrepidez, não temos coragem, pelo contrário, nos calamos, tememos, me permita dizer, com a simplicidade e com a amizade que tenho pela igreja, nosso cristianismo não vai bem. Parece que vai bem. Mas se nós nos separamos das práticas apostólicas, se nós nos separamos da defesa daquilo que cremos, se nós nos ausentamos e desertamos de uma só instrução, a única que Ele nos deu para viver em Seu nome, se nem isso é possível fazermos, se continuaremos a pensar que não precisamos fazer discípulos, me permitam dizer, parece-me a mim que alguma coisa vai mal com esse meu cristianismo. Não te parece? Feche seus olhos por um instante, vamos falar com Deus. Nós sempre falamos com Deus nessa hora. O que é que, como instituição histórica, como essa nossa aqui, de 54 anos de vida, e eu, nesse momento, servo de vocês, pastor de vocês, meus irmãos pastores, servos de vocês que estão aqui, nossos irmãos presbíteros, servos de vocês que estão aqui, nossos irmãos diáconos, servos de vocês que estão aqui, e vocês, a igreja, a noiva de Cristo, o corpo vivo de Cristo, o que é que nós juntos poderíamos dizer acerca deste fenômeno, desta evidência notória que é o cristianismo, na qual estamos dentro? Como nós poderíamos falar? Como nós poderíamos propagar? Como nós deveríamos, seria o certo a reagir àqueles que não nos reconhecem, àqueles que não querem ouvir deste nome? O que nós poderíamos falar acerca da nossa vida, de como ela tem sido até aqui? Senhor, eu quero assim, nessa oração, junto com os meus irmãos desta igreja, da nossa igreja, pensar sobre a nossa prática de fé, pensar diante do Senhor. Senhor, o Senhor está se agradando da forma como temos vivido? O que o Senhor diria acerca da vida cristã que eu, Sérgio, tenho vivido? O que o Senhor diria da vida cristã que o meu irmão, que a minha irmã tem vivido? Como o Senhor avaliaria o tempo que o Senhor tem nos dado para sermos cristãos? Como o Senhor avaliaria? Como o Senhor avaliaria as condições que o Senhor tem nos dado para o exercício da fidelidade? Como o Senhor nos avaliaria? Como o Senhor nos avaliaria as instruções de considerá-lo antes de tudo e de todas as coisas e te adorar, somente te adorar? Como o Senhor nos avaliaria no quesito adoração? Como o Senhor nos avaliaria
no quesito comunhão, de vida com o meu irmão, com a minha irmã, considerando o outro superior a mim. Como o Senhor nos avaliaria? Como o Senhor nos avaliaria na nossa vida diante desta geração? Eu lhe pediria, avalie-nos, Senhor. Dê as notas, Senhor. Mostra-nos a nossa consciência. Mostra-nos isso. Ajuda-nos nesse processo que um dia fizemos uma profissão de fé para sermos alguma coisa, para sermos cristãos. E não nos deixes, como a rosa que um dia eu vi, ser arrancada e pisada, ou como o lírio que o vento mais forte quebra o caule e o derruba. Mantenha sobre nós a bênção da tua presença, como o Senhor disse que seria, porque o Senhor disse que estaria conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Santo e eterno Deus, avalie nossas vidas, Senhor, e mostre às nossas consciências o que é possível fazer dentro deste movimento notório que é o cristianismo. Não nos deixes à margem, Senhor. Não seria bom para nós. Não faria bem a nossa caminhada espiritual. Não nos deixe à parte das grandes coisas que o Senhor tem a fazer com essa existência. É o que eu te pediria, Senhor, com perdão dos nossos pecados, humildemente diante do Senhor, buscando que a tua direção, que a tua voz nos conduzisse para verdadeiramente um cristianismo que adore ao Senhor e que testemunhe de ti, nosso Senhor. É a oração que fazemos nessa hora, em nome de Jesus. Amém.